Olá e sejam bem-vindos ao Desfrutando da Vida Diária. Deus tem um plano incrível para a sua vida, mas para tomar posse disso, você tem que correr o risco e confiar em Deus. Deixe-me separar um tempo para te encorajar e então eu vou voltar para responder algumas de suas perguntas. Hoje à noite, nós vamos falar sobre assumir risco. Porque uma pessoa que nunca está disposta a se arriscar nunca vai conseguir fazer muito. Neste mundo, provavelmente, vai acabar ficando muito entediada com a sua vida. Uma das coisas que eu disse ontem à noite, que eu não quero que você se esqueça, é que andar pela fé é dar o primeiro passo, antes que você saiba do segundo passo. Meu Deus, eu já fiz isso tantas vezes na minha vida e, depois de algumas vezes, você vai se acostumando com isso e acaba que já não fica mais tão assustador. Mas dar um passo de fé é ir e fazer algo quando você não tem ideia do que pode acontecer, mas você acredita de todo o seu coração que foi isso o que Deus te disse para fazer. Eu vou te dar um exemplo da minha vida. Quando Deus começou a colocar no meu coração para ministrar um estudo bíblico caseiro, eu tinha um emprego de tempo integral e eu ganhava tanto dinheiro quanto Davi ganhava. Eu tinha um bom emprego e nós não tínhamos dificuldades financeiras. Mas eu não conhecia muito bem da Bíblia e então eu precisava estudar e eu realmente não tinha tempo para estudar com um emprego de tempo integral e 3 filhos. E então Deus começou a colocar no meu coração para sair do meu emprego. Mas eu não era uma pessoa irresponsável e aquilo não fazia sentido para mim, porque eu podia colocar a calculadora de lado e ainda assim saber que as nossas contas seriam maiores do que a nossa renda se eu não trabalhasse. E então eu fiz o que nós fazemos várias vezes e eu meio que barganhei com Deus. E eu saí do meu emprego de tempo integral e consegui um emprego de meio período. Vamos lá, você já tentou obedecer a Deus em meio período, pela metade? Bem, eu não quero fazer isso, mas que tal se eu fizer assim, dessa forma? Eu ainda estou te obedecendo, mas eu ainda vou ter o meu plano reserva. Vamos lá, talvez Deus esteja querendo que alguns de vocês deixem de lado esse seu plano reserva e confiem nele completamente. E então eu fui demitida do meu emprego de meio período e eu não era o tipo de pessoa que era demitida de um emprego. Quer dizer, eu era uma boa funcionária e quer dizer, foi ridículo. Quer dizer, eu não conseguia fazer nada direito naquele emprego. Tudo que eu colocava, a mão quebrada. E, quer dizer, foi uma loucura. Então, ficou óbvio que Deus havia bloqueado completamente o meu caminho e que Ele queria que eu abandonasse aquele emprego e confiasse nele. Bem, honestamente, naquela época, eu tinha que confiar em Deus para os sapatos dos meus filhos e nós ficávamos sempre com uns $40 a menos por mês para pagar as nossas contas e, então, não era aquela enorme soma de dinheiro que nós precisávamos, mas nós sempre precisávamos que um dinheiro extra aparece milagrosamente todo mês de algum lugar. E então eu dei esse passo de fé para fazer isso. E sabe, às vezes nós achamos que quando nós damos um grande passo de fé, que nossa, agora
Deus simplesmente me encher de recompensas e bênçãos imediatamente. Quer dizer, veja só o sacrifício que eu fiz, eu mal posso esperar para ver o que Deus vai fazer por mim amanhã. Bem, por 6 anos nós tivemos que literalmente crer em Deus. Quando você ouve as pessoas dizerem: eu confiei até as roupas de baixo em Deus. Eu confiei as minhas roupas de baixo em Deus. Eu não sabia na época, porque eu tinha que passar por todas aquelas coisas difíceis. Mas agora eu sei, porque eu posso te dizer que hoje nós precisamos de muito mais do que $40 por mês. Quer dizer, quando você está na televisão em 2/3 do mundo, deixe-me te dizer uma coisa, queridos. Você acaba com algumas contas para pagar. Os canais de TV não me amam e dizem: nós adoraríamos de te colocar aqui de graça. Há alguns, mas não muitos. E então são 500 funcionários, prédios e escritórios em 8 países diferentes, e isso e aquilo. Eu nem tento olhar mais para o tanto que nós precisamos, porque isso só faria você querer desmaiar. Mas quer saber, todas as contas estão pagas. O prédio está pago. Nós nunca nos atrasamos ao pagar as nossas contas para os TVs. Sabe por quê? Porque Deus é fiel e eu acredito que o que Deus manda, Ele mesmo paga. Mas eu acho que ninguém nunca fará nada de alguma magnitude sem passar por alguns testes. E então você sai, você deu o primeiro passo e agora você está lá. E sabe, é difícil quando você está no meio de algo e você não sabe se deve seguir em frente e você não mais pode voltar porque você abandonou tudo. Não há mais nada lá atrás para onde voltar e você não está conseguindo chegar onde você queria estar. E você fica preso ali esperando que Deus faça o que só Deus pode fazer. Então, se você quer viver perigosamente e quer ter uma vida de aventura, eu acho que não há uma vida com mais aventuras do que uma que segue a liderança do Espírito Santo. E eu vou te falar, você pode não gostar de todos os lugares onde Ele vai te levar, mas você não vai ficar entediado. Se você seguir a liderança do Espírito Santo, você não vai ficar entediado, porque Ele é dessas pessoas criativas que aparecem com mais coisas do que você consegue imaginar. Amém? Então, Satanás tenta nos atacar de várias maneiras diferentes para nos impedir de tomar esses passos de fé e não fazer o que Deus quer que nós façamos. E uma das áreas que Satanás nos atacar mais do que em qualquer outra é em como nós nos sentimos sobre nós mesmos. Agora, muito sério, eu quero te dizer que a maioria dos problemas das pessoas, mais do que qualquer outra coisa, o seu problema é que você simplesmente não gosta de si mesmo. E muitas pessoas que não gostam de si mesmas nem sabem que elas não gostam de si mesmas. E elas colocam a culpa disso nos outros. Bem, se você não fizesse isso, eu ficaria feliz. E se você fizesse aquilo, eu ficaria feliz. E se você não fizesse aquilo outro, eu ficaria feliz. Sabia que se você conseguir ser feliz com quem você é, ser feliz consigo mesmo, daí você vai conseguir passar a vida fazendo alguém feliz em vez de ficar com raiva das pessoas, porque elas não estão te fazendo feliz. Amém? Então,
eu finalmente comecei a aceitar o fato de que na minha vida eu não era capaz de amar ninguém, porque eu não amava a mim mesma. Eu não conseguia ser misericordiosa com os outros. Eu era muito legalista, porque eu era muito legalista comigo mesma. Eu não recebia a misericórdia de Deus. E você não pode dar aquilo que você não tem. E então, uma das coisas que eu vou pedir para você fazer, como parte de sua jornada aqui nesta conferência, é que em algum ponto desta caminhada, reflita um pouco sobre como você se sente sobre si mesmo. Você gosta de si mesmo? Você se ama? Você se respeita? Porque aqui está toda a questão. Aquilo que você acredita sobre si mesmo é muito mais importante do que os outros acreditam sobre você. Vamos lá. Aquilo que você acredita sobre si mesmo é muito mais importante do que o que os outros acreditam sobre você. E se você sabe quem você é em Cristo, então você não tem que viver para agradar as pessoas. Satanás ataca regularmente o nosso mérito e nosso valor. Sabe, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, este relato está em Lucas capítulo 4. Por 2 vezes, Satanás disse a ele: Bem, se você é o Filho de Deus, então por que você tem esses problemas? Bem, se Deus te ama, então por que Ele não respondeu às suas orações? Ele está sempre tentando atacar o nosso mérito e o nosso valor, e continua tentando nos fazer achar que Deus não nos ama. Então, vamos falar só um minutinho sobre como a sua autoimagem afeta o seu futuro, porque a aventura requer ousadia, e a ousadia requer confiança, e a confiança requer uma autoimagem saudável. Então, como você se enxerga? Segundo Samuel capítulo 9, os primeiros 8 versículos. E Davi disse: Ainda resta alguém da casa de Saul a quem eu poderia mostrar bondade por causa de Jonatas? O que nós precisamos ver aqui é que Deus está dizendo: há alguém a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jesus? Deus não é bom para nós porque nós merecemos, porque nós não merecemos, mas Ele é bom para nós porque Jesus merece e nós cremos nele e somos co-herdeiros com Ele. E Ele disse: Tudo o que o Pai tem é meu, e tudo o que é meu eu dou a vocês. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e eles o levaram até Davi. E o rei lhe disse: Você é Ziba? E ele disse: Eu sou seu servo. E o rei disse: Ainda há alguém na casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, mas ele é aleijado dos pés. Agora, há uma história por trás disso. Eu não vou me aprofundar muito nisso. Ele, na verdade, havia caído da escada quando Saul e Jonatas morreram, e foi anunciado que Davi se tornaria o rei, e as pessoas estavam com medo, e ele caiu, e foi assim que ele ficou aleijado. Mas, bem, ali estava aquele rapazinho, que era neto do rei, filho do amigo do novo rei, mas ele passava a vida escondido em um lugar chamado Lodebar. Você já morou em Lodebar? Eu tentei encontrar uma forma legal de dizer isso e saiu assim. Bem, eu já morri lá no bar uma vez. Você consegue imaginar eu saindo lá do bar, deprimida porque a minha vida era muito ruim? Graças a Deus, não estou mais em Lodebar. Amém?
E o rei disse: Bem, onde ele está? E Ziba disse: Ele está na casa de Maquir, o filho de Amiel, em Lo-debar. Então o rei Davi ordenou e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar, e Mefibosete, filho de Jonatas. Cara, esse povo tinha uns nomes estranhos, não é? Veio para Davi, se prostrou e prestou homenagem. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: Eis que o teu servo. Agora, você precisa ver isso. E Davi lhe disse: Não temas, pois eu te mostrarei bondade por causa de seu pai Jonatas, e eu te restituirei toda a terra de Saul, seu pai, e você começar sempre da minha mesa. E ele prestou homenagem e disse: O que é o teu servo, para que você deva mostrar consideração por um cão morto, como eu sou? Agora, aqui nós vemos o verdadeiro problema. Era a própria autoimagem pobre dele que o impedia de ir ao palácio e de entrar lá com coragem, e disse: Eu sou neto de rei Saul, Jonatas era meu pai, e eu tenho direito. Quantos de vocês, porque vocês têm uma imagem ruim de si mesmos, nunca chega com coragem diante do trono? Se achega com coragem diante do trono, diz a Bíblia. Bem, Deus, se você fizer só isso, e se você fizer só aquilo. Tente manter essa palavra fora das suas orações, porque a palavra só significa apenas o suficiente para sobreviver. Bem, Deus, se você me ajudar só esta noite. Eu não quero que o Senhor me ajude só esta noite. Eu preciso da ajuda dele em todos os momentos de todos os dias. Se você me livrar dos problemas só desta vez, Senhor. Não, você vai ter mais problemas amanhã e depois de amanhã e no dia seguinte. E você vai precisar de ajuda lá também. Então, por que você não se posiciona, admite e diz: Deus, eu preciso de ajuda em todo o momento, de todos os dias. Por favor, não me deixe nem por um segundo, porque eu preciso de você. Eu preciso de você. Você vai precisar ser um pouco mais ousado. Se você quiser receber muito fora de Deus, você precisa pedir muito. Nesta manhã, eu quero começar falando com vocês sobre 7 maneiras que o diabo engana as pessoas, porque você precisa entender que o diabo é um mentiroso. Ele é o pai das mentiras. Ele não sabe fazer nada além de mentir, e engano significa acreditar em uma mentira. Então, se dizermos uma pessoa foi enganada, isso significa que ela estava acreditando em algo que não é verdade, mas, na verdade, aquilo se tornou sua realidade porque ela acreditou nisso. Você entende que tudo o que você acredita se torna sua realidade, mesmo que não seja verdade? Você pode acreditar que
Alguém não gosta de você e você passa por todo o mesmo tormento que você passaria se a pessoa realmente não gostasse de você. E talvez esta pessoa nunca tenha tido um pensamento ruim sobre você em sua vida. Talvez ela nem sequer pensar em você. Às vezes, achamos que todo mundo pensa em nós o tempo todo, no que estamos fazendo e o que estamos usando. Sabe, muitas vezes, você é a última coisa na cabeça deles. E então, deixe-me dizer isso para você hoje, para você levar para casa e pensar: em quantas mentiras você acredita? Eu arriscaria dizer que não há nenhum de nós aqui neste lugar, inclusive eu, que ainda acredita em algo que não é verdade. Agora, bem, você pode pegar e guardar isso, levar para casa com você, e quando você estiver em seu tempo com Deus, começar a pedir a Deus para revelar a você mentiras nas quais você acredita, porque cada mentira que você acredita representa algo que o diabo está roubando de você, que Deus quer que você tenha. E sabe, todos nós temos uma tendência diferente no nosso ministério, aqueles de nós que são chamados para o ministério. E além de ver pessoas salvas e ajudar pessoas feridas em todo o mundo, eu realmente quero ver as pessoas. Eu quero que os cristãos sejam espiritualmente maduros e que não sejam bebês a vida toda. E eu realmente quero ver as pessoas terem aquilo pelo qual Jesus morreu para elas terem. Não há nada mais triste do que um cristão sem vitória. Precisamos da vitória para deixar outras pessoas famintas e sedentas pelo que nós temos. E a vitória não significa necessariamente você não ter problemas. É mais sobre você deixar o problema ter você. Então, precisamos conhecer nosso inimigo. 1 Pedro 5,8 diz: fique alerta e de mente sóbria. Veja, a mente é muito importante. Pense no que você está pensando. Da próxima vez que ficar deprimido, tire um momento e pense no que você está pensando. Ou, da próxima vez que o diabo te convidar para uma festa de piedade e você ficar lá sentado sentindo pena de si mesmo. Apenas pergunte a si mesmo: agora, no que eu estive pensando? Bem, você tem pensado sobre o que você não tem, no que as pessoas não fazem por você, no que você não é, e você pode mudar isso simplesmente pensando do jeito que Deus pensa, e a maneira como Ele pensa está escrita neste livro. Este é o seu manual, viu? Quanto mais você conhece sobre isso, eu sou tão grata pelo que eu sei. E eu estou há 43 anos nisso, então, naturalmente, eu sei um pouco hoje, mas eu entendi da mesma maneira que você vai entender, um dia de cada vez, um ano de cada vez, recusando-se a desistir. Pense, daquilo aqui 5 anos, o que você vai saber é que você não sabe hoje, que o diabo não quer que você saiba de nada. Ele fará tudo o que puder para evitar que você receba conhecimento.
Seu inimigo, o diabo, anda por aí como um leão rugindo, à procura de alguém para devorar. O que? Diga agora. Não serei eu. Satanás já foi um lindo, magnífico arcanjo. Ele era responsável pelo louvor. Na verdade, parece que seu corpo era feito de instrumentos musicais. Então, de todas as maneiras que ele se movia, ele fazia um som diferente. Um arcanjo. Há um punhado de arcanjos. Eles estão acima dos outros anjos. E ele ficou tão cheio de si, mesmo que se rebelou contra Deus e disse: Eu levantarei meu trono acima do trono de Deus. Bem, sabe, isso não funcionou para o diabo e não vai funcionar para nenhum de nós. Ou é o jeito de Deus ou de jeito nenhum. Então, resumindo, ele acabou sendo expulso do céu com 1/3 dos anjos que o seguiram e ele está aqui na terra. Desde então, tentando se vingar de Deus, tentando fazer mal aos filhos de Deus. Sabe, como pai, dói ver seus filhos sofrerem mais do que se você mesmo sofresse. Então, Deus proveu um caminho para nós não ficamos sem ajuda. E o que precisamos entender é que nos foi dada autoridade sobre o diabo. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu a eles autoridade e os colocou no jardim. Quando pecaram, eles entregaram essa autoridade ao diabo. Ele disse a Jesus, quando Jesus estava sendo tentado no deserto naqueles 40 dias e 40 noites, ele disse: Isto é meu e eu vou dar a quem eu desejar. Bem, ele tem poder aqui, porque Adão deu a ele, mas Jesus o tirou desse poder. Ele tirou dele e deu para aquela autoridade, não é o poder, e devolveu-o a qualquer um que cresce. Então, eu amo Lucas 10:19, especialmente na Bíblia Amplificada. Diz, que significa, olhe e veja. Eu te dei poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui. E o que eu quero que você repare é que Deus está dizendo a você: eu não apenas te dei poder, mas eu te dei autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui. Ele não disse que o diabo tinha autoridade. Ele disse: você tem poder e autoridade. O diabo só tem poder. Quando você tem autoridade, é uma coisa maravilhosa. Mas não adianta nada se você não usá-la, se você não exercê-la. E eu acho que muitas pessoas estão sentadas por aí, deixando o diabo os espancar e as frustrar, e as chatear, e as roubar, e as atormentar. E elas nem sequer tentar revidar. Sabe, você não consegue vencer a guerra se você não for para a batalha e lutar contra o diabo. Não é comum quando entendi pela primeira vez sobre ter autoridade como crente. Nos anos 70, eu gritava com o diabo e esbravejava com o diabo. Eu repreendo você. E quero saber, depois de anos, meu repreendedor está desgastado e o diabo ainda tinha a vantagem. Sabe o que realmente significa resistir ao diabo e ele fugirá? É nisso que eu acredito. Eu acho que significa que, quando você tem um problema, resistir ao diabo não significa resistir ao problema. Significa resistir a agir como o diabo enquanto você tem o problema, não é? Deus me disse isso anos atrás. Pare de tentar se livrar do problema, pare de agir como o diabo. E veja, é isso que ele quer.
Nós temos um problema. Então agora ficamos com raiva de todos e nos tornamos difíceis de conviver e ficamos sendo rudes, não sendo amorosos. E não queremos manter nossos compromissos, porque eu tenho problemas. A coisa certa a se fazer quando o diabo vem contra você é fazer mais coisas certas do que você já fez antes em toda a sua vida. Vamos lá, este é um segredo super grande que os cristãos simplesmente não entendem. Romanos 12:21 resolve toda a sua situação. Você vence o mal com o bem. Você entende isso? Você vence o mal com o bem. Você não odeia os seus inimigos. Você compra um presente para eles. Você entende isso? Tudo bem, então, engano. Uma das coisas que o diabo faz é que ele te conta mentiras sobre Deus o tempo todo. Ele tenta fazer as pessoas duvidarem da existência de Deus. Tenta convencer as pessoas de que se houvesse um Deus, então todas essas coisas ruins não estariam acontecendo no mundo. O diabo tenta convencer as pessoas de que elas não foram criadas por Deus, mas que na verdade é o resultado de um acidente cósmico que ocorreu bilhões de anos atrás e que seu parente mais próximo é o macaco. Bem, não é à toa que as pessoas no mundo estão desencorajadas. Quer dizer, você prefere pensar que você é a melhor coisa que saiu de um macaco ou que Deus te criou com suas próprias mãos no ventre de sua mãe e que Ele tem um plano e um propósito para você e que Ele te ama. 1 Pedro 5:8 diz: resista ao diabo desde o início. Por favor, lembre-se disso. Quanto mais você tolera o inimigo, mais estava deixando a cidade, fica um homem cego. Bartimeu, que significa filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada, esmolando. E quando soube que ele era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreenderam e disseram: fique quieto. Bem, quer saber? Foi isso que me disseram. Quando a minha vida foi tocada por Deus em 1976, a igreja em que eu estava não acreditava nos dons do Espírito e no que isto se referia. E se referia na Bíblia como o batismo do Espírito Santo. E eu estava tão animada, porque Deus tinha tocado na minha vida e me encheu com o Espírito. E eu estava começando a operar nos dons do Espírito. Quer dizer, eu estava muito animada. Eu estava fazendo o meu pequeno estudo bíblico em casa todas as terças à noite e os assistentes me chamaram, os religiosos, e eles disseram: você vai ter que ficar quieta ou sair da igreja. Bem, eu fui embora.
Agora, ao olhar para trás, sabe, talvez eu meio tagarela demais. Eu não sei, mas sabe, se você está animado com Jesus, você está animado com Jesus. E eu queria que todos tivessem o que eu tinha. E tudo o que eu sei é que eu ainda estou aqui e eu ainda não me calei. Amém? Se você fica animado com Jesus, sua família vai te dizer para ficar quieto. Seus amigos te dirão para ficar quieto. Sua autoridade no trabalho te dirá para ficar quieto. Vamos lá, e eu não estou dizendo que nós devemos ser insistentes e ficar tentando enfiar Jesus e goela abaixo das pessoas. Mas quem consegue, de verdade, realmente ser salvo e ficar quieto? Quando André foi chamado por Jesus, a primeira coisa que ele fez foi ir e contar a Pedro. A Bíblia não diz: quando Cristo entra em sua vida, fique quieto e não conte a ninguém. Bem, sabe, a minha religião é uma coisa privada. Bem, você poderia encontrar estas escrituras para mim, sim, quando você é radicalmente salvo e você sabe que você vai ir para o céu e não para o inferno e que Jesus mudou sua vida. Não diga a ninguém. Eu acho que não. Por causa de como o mundo está hoje, metade dos cristãos têm medo de entrar em um restaurante e orar. Ouça, quando você vai a um restaurante, você não precisa começar a gritar em voz alta as suas orações, mas você não precisa agir como se você estivesse com dor de cabeça também. Quer dizer, que tal dizer: obrigado, Jesus, pela nossa comida. Você pode orar calmamente em sua mesa, mas você tem o direito de orar. Então, essa mensagem está ao seu redor, mesmo que você não esteja ouvindo nenhuma palavra. Fique quieto, não fale de Deus em público, não diga a palavra Deus. Você pode. Ofender alguém. Sabe o que eu notei? Os descrentes não se importam se eles estão me ofendendo. Eu diria que talvez nós só precisamos agitar as coisas um pouco. E aqui novamente, eu não estou falando sobre ser desagradáveis, mas você não pode esconder quem você é e nem precisa esconder o que você acredita. Eu acredito em Jesus Cristo, que Ele morreu por mim, foi ressuscitado dos mortos, está vivo hoje, e eu acredito que minha vida é inútil sem Ele. É inútil sem Ele, e eu não pretendo ficar quieta. E muitos o repreenderam e disseram-lhe para ficar quieto, mas ele gritou ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu amo as duas próximas palavras. Jesus parou. Veja, esse tipo de fé radical pode parar Jesus e ele vai olhar em volta por você. Vem aqui. Eu estou indo para sua casa hoje. Eu estou me divertindo muito. Isso deve ser ilegal. E Jesus disse: chame-o. Então eles chamaram o cego. Anime-se. Levante-se, homem, ele está chamando você.
e jogando seu manto de lado, ele pulou de pé e veio a Jesus, e ele foi embora enxergando. Amém? Mateus 19, verso 23, 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil para alguém que é rico entrar no reino dos céus. E por que é assim? Porque seria mais difícil para alguém rico entrar no reino dos céus? Porque o dinheiro, as coisas, a posição e o poder tendem a afastar as pessoas de Deus. Elas não precisam se sentir assim, mas se elas não forem cuidadosas, elas podem escorregar em uma autossuficiência. É incrível, quanto mais necessitado você está, mais tempo você passa com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. E, novamente, eu digo que é mais fácil para um camelo passar pelo furo de uma agulha do que alguém rico em entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram muito surpresos e disseram: bem, quem então pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para o homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Agora, vamos pensar sobre o camelo passando pelo buraco de uma agulha. Quando ouvimos isso, pensamos no buraquinho de uma agulha e um bem camelo grande, tentando passar por ele e pensamos: bem, sim. Então, se você tem algum dinheiro e você não sabe se você está feliz com isso ou não, mas ele estava simplesmente fazendo uma analogia, e se você soubesse o que era este buraco de agulha, e provavelmente alguns de vocês sabem, vocês entenderiam o ponto da história. Os camelos eram carregados com mercadorias de outros países e eram trazidos para outras cidades, neste caso, Jerusalém, com comida para as pessoas, e precisavam ser vendidos, utensílios domésticos que eles precisavam, e havia portões que davam para a cidade, e um desses portões era chamado de o buraco da agulha. Mas era um portão estreito, e a única maneira de um camelo conseguir passar por ele. Então, deixe-me te dizer, quanto mais coisas você tem, mais dinheiro você tem, mais poderoso você é, mais famoso você é, mais você precisa de ficar de joelhos. Sabe, depois de ficar 2 ou 3 dias com todo mundo batendo palmas e me aplaudindo e achando que eu sou a melhor coisa desde o pão fatiado, eu fico de joelhos. Deus é você e eu sei o que eu sou sem você, e eu estou espantada por você me usar. Amém? Se você é o chefe ou o supervisor onde você trabalha, você tem a oportunidade de ser uma bênção para as pessoas. Isso não faz de você melhor do que eles. Isso não significa que você vai começar a menosprezá-los ou tratá-los como se eles não tivessem importância. E todas as noites, quando você vai para casa, ou talvez algumas vezes durante o dia, você precisa ficar de joelhos em algum lugar e dizer: Deus, me ajude a lembrar que foi você que me colocou nesta posição e que você pode me arrumar mais rápido do que me levou para chegar aqui. Bem, hoje eu estive ensinando sobre agitar a nossa fé e acreditar que com Deus todas as coisas são possíveis.